Foco Militar começa agora pela TV Cidadania. Olha, gente, no programa Foco Militar de hoje, você não vai poder perder uma entrevista exclusiva que nós temos com o Sargento Robledo, que é o presidente da Associação dos Bombeiros Militares, dos Policiais Militares do Triângulo Mineiro. É uma associação que ajuda essa categoria tão sofrida, essa categoria que está cada vez mais esmagada, recebendo salários parcelados, assim como a maioria dos servidores públicos. Olha, você não vai poder perder essa entrevista, mas tem também uma coisa muito boa. Você vai conhecer o que a Polícia Militar de Minas Gerais fez durante a Revolução que aconteceu no Brasil. Coisas que os nossos livros não contam. Coisas que aconteceram aqui nas Minas Gerais, como diria Tancredo Neves, e que os livros não trazem. E você vai conhecer aqui no Foco Militar essa história que é fantástica. Você está assistindo Foco Militar. Estamos de volta com Foco Militar. Mas olha, nós recebemos pelo nosso WhatsApp, anota aí, 32 99115 9389. Vou dizer, 32 99115 9389. Se você tem alguma coisa interessante envolvendo situações como essas que eu vou mostrar daqui a pouco, é só mandar para o WhatsApp que a nossa produção vai peneirar, vai escolher aquelas mais interessantes, aquelas que merecem o nosso destaque para apresentar aqui no Foco Militar. Olhe, preste atenção nessa situação. Deu para perceber o que uma brincadeira é capaz de fazer? E se esse rapaz da motocicleta, que esse aí é motoqueiro, não é motociclista, porque o motociclista de verdade, ele não faz uma coisa dessa. Sair empinando uma moto comum em plena via urbana. E vocês viram que tinha passado um veículo. Imagina se ele passa na frente daquele veículo naquele momento. O motorista ia ser taxado como assassino, como matador. E você viu o que aconteceu com os dois? Bateram na grade de uma casa, caíram lá dentro e o outro amiguinho filmando toda a manobra radical dos colegas. Como é que pode? Como é que pode uma situação dessa, gente? E da multa, da apreensão do veículo, e o veículo vai ficar retido, isso sem contar. Imagina se um desses aí fica preso naquela grade. Ia dar trabalho para a Polícia Militar, ia dar trabalho para os bombeiros militares que ia ter que ir lá socorrer esses irresponsáveis aí brincando de empinar motocicleta. Ah, faça-me um favor, para com uma coisa dessa. Você está assistindo Foco Militar.
Estamos de volta com o Foco Militar. Estamos de volta no Foco Militar. Como eu disse antes do intervalo, nós vamos receber agora o presidente da Associação dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro, Sargento Robledo. Obrigado pela presença. Eu que te agradeço a presença, muito obrigado e sucesso esse programa novo, senhor. É um programa voltado mesmo para a classe militar, para mostrar não só as coisas boas que a Polícia Militar faz, mas para mostrar também a dura realidade que os policiais militares enfrentam. Inclusive, eu conversando com o Coronel Donizete, do 32º Batalhão da Polícia Militar, ele me falou da história do 32, ele me contou a história da Polícia Militar, a belíssima história da Polícia Militar que lá atrás, em 1930, enfrentou inclusive o Exército Brasileiro e fez as tropas dos meus companheiros verde e oliva recuarem numa ocasião em que o Brasil passava por uma guerra civil, ou seja, mostrou a força que a Polícia Militar de Minas Gerais impôs e defendeu o território mineiro e acabou fazendo com que tudo se fosse repensado e o Brasil fosse passado a limpo na década de 30, ou seja, a Polícia Militar sempre defendendo Minas Gerais, né, comandante? Correto, exatamente. A Revolução de 30 teve uma enorme participação da Polícia Militar, né? Como você mesmo disse, com o sucesso da equipe policial militar do estado de 30, desde aquela época, né? Nós estamos atingindo bons resultados, bons benefícios para as sociedades. E a história aí, poucas pessoas sabem, né? E mesmo os livros de história não contam a história com detalhes, igual você acabou de comentar para nós, Gregório. Isso porque o Coronel Donizete nos presenteou com um vídeo, inclusive nós vamos mostrar no Foco Militar, nesse primeiro programa, um pouco do que foi essa ação da Polícia Militar defendendo Minas Gerais. O território de Minas. E o território de Minas Gerais. E, comandante, o senhor presidindo essa associação, qual que é a importância dessa associação? Por que essa associação foi criada aqui na região? Então, Gregório, vou contar então a história agora da associação, da MT, Associação dos Policiais e Bombeiros Militares. Ela foi criada já há 14 anos com o objetivo único de uma associação, porque o policial militar, por ele ser militar, a Constituição não permite que ele seja sindicalizado, né? Então, por força da Constituição Federal, nós não podemos ser sindicalizados. Então, a associação, ela acaba executando um trabalho semelhante ao sindicato. Ou seja, o que é? Nós estamos na luta constante atrás de novos benefícios, novas conquistas, né? Inclusive, hoje, nós tivemos um ganho muito grande a partir das participações, desde 97, com a participação das associações, que são várias dentro do Estado. Então, houve a união de várias associações e começou a discutir diretamente com o governo do Estado, através de conquista de mais conquistas, mais benefícios, né, novos direitos, né, novas garantias e garantia de alguns benefícios que nós já tínhamos. Bom, são garantias e direitos, mas que ao longo do tempo vão sendo perdidas. Vão sendo perdidos. É normal que nós colocamos, sentamos para a negociação na mesa salarial junto com o comando, né, junto com o secretário de Estado, né, exigindo aquela reposição da perda salarial, equipamentos, viaturas, coletes, armamentos, né, isso tudo as associações faz o enfrentamento do governo, fazendo o questionamento e a cobrança, junto, é lógico, sempre com os comandos geral, tanto da Polícia Militar como do Bombeiro. Mas, às vezes, há necessidade de uma participação mais efetiva, mais incisiva das associações para pressionar o governo em busca desses novos benefícios. E, principalmente, também outras ações das associações na luta para não perder as garantias, conforme você mesmo disse, que ao longo do tempo, se não houver uma observação constante, melhorias, né? Acaba sendo perdidas ao longo do tempo. Isso tem que ter um acompanhamento. E a gente nota que as associações, elas não ficaram restritas, como a gente nota, como o senhor bem falou, do sindicato. É um sindicato só da categoria, então vocês têm que sair daqui do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba e percorrer Belo Horizonte para que seja defendido um dever. A associação, a MT, ela foi criada aqui em Uberlândia devido à grande distância que tem do Triângulo Mineiro, especialmente de Uberlândia, em relação a Belo Horizonte, onde que estão situadas as maiores associações da Polícia Militar e do Bombeiro Militar.
Então, muitas vezes, o nosso militar está precisando de um auxílio, de um benefício. Fica mais fácil ele dirigir aqui em Uberlândia, ou da região dirigir em Uberlândia, ou o próprio militar de Uberlândia já está aqui, fica muito mais cômodo a questão de tempo, economia, né, para ele solicitar aquela reivindicação dele, do que se dirigir até Belo Horizonte, que tem um gasto muito grande, leva um tempo, e muitas vezes até o policial não tem esse tempo disponível para fazer esse deslocamento, devido às escalas de serviço. E uma dessas brigas, eu falo briga, mas é assim, são reuniões, são encontros, são brigas, são discussões que acabam aflorando, mas para um bem comum. Foi a vinda do Colégio Militar, que era um sonho antigo de Uberlândia, falar em que queria que os filhos estudassem um colégio militar, e apenas a capital, Juiz de Fora, que tinham essas unidades. Eu, particularmente, passei mais de 30 anos na Polícia Militar, e desde quando entrei até o período que eu saí, sempre nessa luta constante, reivindicando a vinda do Colégio Tiradentes, a unidade do Colégio Tiradentes para Uberlândia. E agora nós conseguimos com sucesso, né? Hoje nós temos o Colégio Tiradentes, inclusive já com uma estrutura física já um pouco pequena para a demanda que tem na quantidade de alunos, né? Nós estamos à procura de uma nova área e na próxima semana estaremos com a presença de um deputado, nosso deputado Cabo Júlio, que nós traremos a Uberlândia, entre várias outras, algumas reivindicações nós faremos para ele, uma delas é o Colégio Tiradentes. A verba para que seja construído um Colégio Tiradentes aqui em Uberlândia. A área, nós já temos a área, que é na área ali na Tobalina, mais ou menos, no antigo colégio estadual que foi doado para a Polícia Militar. E essa parceria do Colégio Tiradentes veio através de uma loja maçônica. Nós estamos gravando, o Foco Militar é gravado no estúdio da Fundação Maçônica Manuel dos Santos, e só foi possível graças a uma parceria com uma das lojas maçônicas de Uberlândia, a 6 de Junho, que era o antigo Colégio 6 de Junho, que funcionava ali próximo do conservatório. É ali que está o Colégio Tiradentes hoje, mas já ficando pequeno. Já está pequeno. Gradativamente, a cada ano é acrescido mais um ano de ensino, né? Ele foi criado até o quinto ano do ensino fundamental, hoje está no 7º ano, e o ano que vem teremos a 8ª turma. Então, a cada ano é acrescido mais 2 novas turmas. Então, o espaço ele tem que ser acrescido mesmo, tem que ser o espaço mais adequado. Vamos falar de uma das vantagens que eu li aqui no informativo da MT. Olha aqui, o Toninho dá uma puxada aqui para nós, né, Toninho? Isso aqui, essa é a revista da MT que foi lançada agora no mês de março, no final de fevereiro, começo de março, mais uma revista da associação e que traz alguns benefícios. Inclusive eu vi aqui, parece que tem um convênio novo aí para tratamento de saúde a preço bem bacana. Parece que familiar, 7 pessoas aí, compensa, viu? Parece que está compensando mais do que você. Nós temos vários. Uma das finalidades da associação, além de estar sempre de prontidão em busca de novos benefícios para a melhoria da carreira do policial e do bombeiro militar, da família do policial e bombeiro militar, uma das conquistas, só interrompendo um minutinho, fazendo um adendo aqui, aí, da importância das conquistas que nós tivemos. Olha, nós tivemos a conquista da aprovação da lei de 40 horas semanais, né? Nós tivemos reajustes salariais que foram as duras penas e briga com o governo, discussão e imposição para que os nossos salários não sejam desvalorizados, igual em outras épocas foram desvalorizados. Mas né? O parcelamento continua? Então, hoje é que nós continuamos com a luta contra o parcelamento, que é feito 3 vezes ao mês. Nós recebemos em 3 etapas durante o mês, e nós queremos que esse pagamento retroaja até o 5º dia útil e fique normal. E mais para o final do ano, a gente quer ter a reposição da perda salarial, né, a negociação da perda salarial. Mas uma das lutas que nós estamos atentos e que nós não podemos abrir mão de forma alguma, ô Gregório, essa lei de modificação na Previdência Social. Uma vez que o militar ele já tem a Previdência dele, particular. Nós temos no Instituto de Previdência que faz o atendimento médico para os nossos dependentes, né? A aposentadoria das nossas pensionistas ela é paga exclusivamente pelo nosso Instituto, então não justifica
igual o nosso instituto, existem outros institutos das polícias militares dentro do Brasil. Então, é um senso comum, uma opinião comum, de forma alguma nós vamos permitir que o governo imponha essa modificação que ele está tendo aí, quase impossível de ser completado pelo trabalhador. Nós não abriremos mãos dessa imposição do governo, dessa modificação da nossa Previdência. Mesmo porque a luta é para manter imagina só um policial, um sargento ter que correr atrás do bandido com 65 anos de idade. Vai ser impossível correr atrás do moleque de 18 anos que é um usuário de crack aí. Vai ser difícil. E o serviço policial militar, do bombeiro militar, ele é altamente diferenciado, não querendo fazer de outras categorias, mas ele é um serviço mais tenso e é o único serviço que o servidor do Estado e da federação, ele dá a vida para defender a sociedade. Ele sai de casa sem saber se ele vai voltar, né? E hoje, com o aumento, vamos falar assim, com o aperfeiçoamento da criminalidade, o crescimento da criminalidade, o policial militar corre muito mais risco. Ele sai de casa propenso a não voltar. Então, ele é e o serviço policial militar, Gregório, ele já foi considerado em pesquisas e estudos feitos anteriormente, inclusive na Europa, é o segundo serviço mais estressante do mundo. Ele só perde para os trabalhadores de grandes mineradoras de alta profundidade, que é o primeiro campeão em estresse. Muito insalubre. E o serviço policial militar, e também ele é insalubre. Ele está arriscado numa abordagem aí ser contagiado com a moléstia, né? O local de adentramento, muitas vezes que ele faz, é um local de vários riscos ali, de contaminação, de doença, de tudo quanto é tipo vamos fazer, a palavra me faltou agora. Não chega a ser insalubre. É qualquer local imundo mesmo, que você tem locais que a gente faz adentramento que uma pessoa comum não entra. Você fala, não vou entrar aí atrás do bandido. Eu ia até falar lá em Sete Lagoas, né, naquela região de Varginha ali, lá em Varginha, quando todo mundo falou do ET, quem chegou primeiro para olhar realmente se era um ET ou se era alguém foi a Polícia Militar. Mas isso aí a gente tem que contar em outra época, viu, comandante? Porque infelizmente, sargento, o nosso tempo é curtinho, já está acabando o nosso tempo aqui, mas vamos fazer o seguinte: a MT, presença constante no Foco Militar. Toda semana nós vamos ter aqui o sargento Robledo ou outro diretor da MT, quando ele não puder estar aqui, outro diretor vai estar aqui presente para contar um pouquinho mais sobre essa fantástica associação que cuida aí da vida dos nossos policiais militares, dos nossos bombeiros militares e que trabalha muito, viu, sargento? Vamos fazer Eu te agradeço a oportunidade, já está confirmado para a próxima vez, só convidar. E fica da próxima vez, a gente vai falar sobre os benefícios, igual nós começamos a falar, que nós temos à disposição para o policial militar. São inúmeras conquistas que nós estamos fazendo ao longo do tempo. Isso nós estamos falando no Foco Militar. E como nós falamos no começo da entrevista sobre a ação da Polícia Militar aqui defendendo o nosso território mineiro, vamos assistir um vídeo aí para entender um pouquinho mais dessa honrosa Polícia Militar aí que conseguiu fazer as forças brasileiras recuarem e repensarem o Brasil. Mas isso lá atrás. Vamos ver agora o vídeo.
No dia 3 de outubro de 1930, o 12º Regimento de Infantaria do Exército, localizado no Barro Preto, em Belo Horizonte, é cercado por tropas da Força Pública Mineira, hoje Polícia Militar. O fogo cruzado logo se inicia e o comércio da capital mineira é fechado e os bondes param de circular. Enquanto isso, soldados do Exército que guardavam a delegacia fiscal no centro da cidade resistem a um ataque da força pública e a população da capital entra em pânico. A paz chega ao fim. Logo após, todas as repartições federais em Belo Horizonte foram tomadas pela força pública. Nesse momento, o Plano Secreto de Defesa da capital, arquitetado pelo presidente do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos, juntamente com seu secretário de Segurança, Odilon Braga, entra em ação. Agora, sob o comando do recém-eleito presidente de Minas Gerais, Olegário Maciel, que tem como seu secretário do Interior, Cristiano Machado. Nesse momento, foram dadas ordens ao tenente-coronel comissionado da Força Pública, Otacílio Negrão de Lima, para explodir a rede elétrica nas imediações do 12º RI, tão logo começassem os combates. Além disso, vários túneis, pontes e todas as linhas férreas que davam acesso à capital mineira foram minados. Uma bateria de artilharia leve, fabricada secretamente pela Força Pública Mineira, foi estrategicamente posicionada em torno do 12º RI. As defesas estavam perfeitamente organizadas. Na Secretaria do Interior, transformada em quartel-general, vários voluntários se alistavam na força pública. A euforia era contagiante. Enquanto isso, no campo de batalha, os soldados do 12RI estavam bem trincheirados e possuíam farto armamento. Porém, sua retaguarda estava desprotegida, o que fez os soldados do Exército invadirem a penitenciária do Estado nos fundos do quartel, onde fizeram vários prisioneiros da Força Pública Mineira, que foram encaminhados ao interior do regimento. No Palácio da Liberdade, o presidente Olegário Maciel acompanhava o desenrolar do movimento. No dia 4 de outubro, começa o ataque ao 12º RI. Após intensa carga de fuzilaria, a Força Pública Mineira dispara tiros de canhão contra o quartel. Os ataques continuaram noite adentro. A Polícia Militar, aproveitando a iluminação de um farol que ficava na rua Rio de Janeiro, ofuscando a visão dos defensores do 12º RI, melhorou suas posições e se aproximou mais do quartel. No dia 5 de outubro, um avião da Força Pública executa ações de reconhecimento e ataque, lançando granadas sobre o 12º RI, exigindo a rendição. Em resposta, no dia seguinte, 2 aviões do governo federal sobrevoaram os quartéis da Força Pública na capital com a missão de levantar a planta topográfica de Belo Horizonte, bombardear o Palácio do Governo e destruir o avião da Polícia Militar que no momento se encontrava no hangar do Departamento de Instrução no bairro Prado. Além disso, deveriam também atacar as tropas mineiras que cercavam o quartel do 12º RI. Mas os aviões foram abatidos por tiros de metralhadora disparados do terraço do prédio da Secretaria do Interior, forçando um dos aviões a um pouso forçado na região do Barreiro e o outro nas proximidades de Belo Horizonte. No dia 7 de outubro, os combates prosseguiam com baixas de ambos os lados. A situação do 12º RI era caótica, com dezenas de mortos e feridos, sem água, comida e remédios, cercado pela Polícia Militar por todos os lados e sem a esperança de receber reforços federais, pois a Força Pública naquele momento controlava todo o território mineiro, fez com que, no dia 8 de outubro, o capitão do Exército Celso Melo Rezende, que estava no posto de comando do 12RI, se reunisse com o Estado-Maior da Força Pública Mineira para acertar os termos da rendição. Logo após, diante da multidão e sob imenso aplauso, saíram os soldados do 12º RI em forma e desarmados. A Polícia Militar ocupou o regimento onde foi hasteada a bandeira branca.
A luta agora seria contra as outras unidades da Federação. Termina aqui Foco Militar, um programa diferenciado, um programa gostoso de assistir, que é exibido pela TV Cidadania, Canal 7, Uberlândia, mas também está na rede social, também está no nosso site cidadandemuriaé.com.br. Você já sabe, Foco Militar é gravado nos estúdios da Fundação Maçônica Manuel dos Santos. Filmagens, direção de imagens e também edição Tony Dias. Olha, Foco Militar fica por aqui. Até o próximo programa. Um abraço!